Salve a todos com a paz do Senhor. Vou falar aqui da serpente de metal e da arca da aliança. Dois assuntos de uma suma importância e saber o significado de tudo isso. Então, vamos ver aqui a murmuração do povo israelita no deserto. E, irmãos, quero dizer uma coisa para você, que a murmuração é pecado. É uma espécie de blasfêmia. Tenha cuidado com murmuração. Se você é tentado em murmurar, ore a Deus. Todo dia ore a Deus nas suas orações. Coloque isso aí. E você vai ver que você não vai ter vontade de murmurar. O povo de Israel murmurou e se deu mal. Então vamos ver aqui. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, rodeando a terra de Edom. Porém o povo se tornou-se impaciente no caminho. E o povo falou com Deus contra Moisés. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto, onde não é pão nem água. Isso não é verdade. Deus sustentava com pão e água e alimentos bons, né? E a nossa alma tem fastio deste pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morria muito dos povos israelitas. Essas serpentes abrasadoras davam febre, irmão, febre alta, febre terrível. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para tirar de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: fazes uma serpente abrasadora e põe-a sobre uma haste, e sarará tudo mordido que tiver, viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze, pôs sobre a haste, sendo alguém mordidos por alguma serpente, se olhava para bronze, sararia. Número 21, de 4 a 9. Então, irmãos, eu já vi alguns sacerdotes católicos dizer que Deus mandou fazer ídolos baseados nesses dois assuntos aqui, da serpente de metal e da arca da aliança. Olha, Deus, ele falou em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 5, ele fala nos mandamentos, Deus fala para não fazer ídolos. Ele disse: nem semelhança que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não era para fazer de jeito nenhum. Irmãos, Deus, ele não se contradiz. Deus, ele não mente. O caráter de Deus é santo e ele não muda. Deus não fala uma coisa e contradiz na sua palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E veja bem, a serpente que Deus mandou levantar não era para ser adorada. A serpente era uma advertência de Deus para o povo de Israel. Era mostrada como um monumento para o povo lembrar, e também mostrava o contraste entre Satanás e Jesus. A serpente de metal, ela não é figura de Cristo. A figura de metal não é de bronze, não. A serpente não é
figura de Cristo. Satanás, a serpente é figura de Satanás. Então não tem qualquer semelhança. Jesus, lebre, o coelho, ele não são figura de Cristo, porque no Velho Testamento era considerado como um animal imundo. Outra contradição é ovo de Páscoa. Coelho não bota ovo, irmão. Isso são tudo mentira. Agora vamos ver aqui, quando Deus estava apresentando, quando eles olhavam para a serpente, eles não precisavam ter fé, ele era curado. Porque Deus estava divertindo eles, como se tivesse dizendo assim, palavra subliminar, Deus estava dizendo, cuidado, Satanás levantou-se no jardim do Éden e matou o homem. Cuidado que Satanás e os demônios são perigosos. Cuidado às murmurações. Eram advertências que Deus estava dando. Por outro lado, aquela serpente, ela era um monumento. Quando você olha para o monumento, o que acontece? Você lembra da história daquele personagem. Então, aquela serpente lembra de Satanás que enganou o homem que ela enganou o homem lá no jardim. Ela subiu na árvore e enganou o homem. Então, Deus estava advertindo o homem. Entre a serpente e a cruz de Cristo, irmão, é um paradoxo, é contrário. Satanás subiu na árvore, no jardim, enganou o homem e matou. E Cristo seria levantado e salvado o homem. É isso que diz lá em João 3, versículo 14, ele diz assim, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Então era um contraste, era um paradoxo, não era uma figura. Toda pessoa que diz que é uma figura de Cristo, lá em Roma, lá no Vaticano, tem o Teatro Paulo VI. E lá é uma cobra, o teatro é uma cabeça de uma cobra. Dentro do teatro, na garganta da serpente, sai um ser, um vômito e um ser. Aí eles falam que aquilo é Jesus ressuscitando. Isso é uma blasfêmia. Jesus, ele não é figura, a serpente não é figura de Cristo. Cristo não ressuscitou de dentro de boca de serpente. Tudo blasfêmia. Por isso, quando morre, tem problemas, né? Agora, veja bem uma coisa. Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem também será levantado. Então, muitas pensam que tem uma figura, que é uma figura. Não é. Jesus estava dizendo assim, olha, serpente foram levantada. Serpente subiu na árvore, levantou-se e matou o homem. E o Filho do Homem seria levantado para salvar o homem. Então a serpente E outra coisa também, na época do rei Ezequias, ele diz assim, removeu os altares, quebrou as colunas e deixou abaixo do postroíris e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Israel fez isso daqui por desobediência. E aí, quando se tornou-se idolatria, o rei Ezequias destruiu aquilo, porque ela não tinha mais, Deus já tinha falado a mensagem para ele. Agora, por que Moisés
levantou a serpente, porque Moisés, ele é o mediador da antiga aliança, o mediador da lei, e do povo de Israel com Deus. Cristo é o mediador da nova aliança. E Moisés é da antiga aliança. Então Moisés levantou a serpente porque a lei mostra o pecado. Então esta é a razão. Mas de modo algum, nenhuma vez Deus mandou fazer imagem de escultura para as pessoas adorar, porque Deus abomina o ídolo. E outra coisa, Deus, quem fazer imagem de escultura, quem ficar com fazer imagem de escultura, irmão, vai para o inferno. Quando morrer, perde a salvação. Coisa muito séria. Vamos falar também da Arca da Aliança. Veja, a Arca de Noé e a Arca da Aliança, elas são figuras de Cristo. Porque a Arca, o pessoal chegou para ela, entrou e será salvo. Assim, quem chega-se a Cristo também será salvo. E a Arca da Aliança, irmão, voltando para a Arca da Aliança, Moisés queria que o Senhor estivesse no meio do povo dele. E Moisés disse que não ia se o Senhor não estivesse no meio. Então Deus mandou fazer uma arca de aliança, fazer uma arca feita de madeira de acácia, revestido toda de ouro. Ela tinha 4 argolas e também tinha 2 varas, tudo revestidas de ouro, que passava por dentro das argolas, e era carregado a arca com 4 sacerdotes, 4 sacerdotes levitas de Israel. Na tampa da arca, ela era toda feita de ouro maciço, com 2 querubins fundidos, e não podia ser soldado, irmão, era fundido, feito de uma peça só. 2 querubins, um com as asas abertas, um olhando para o outro. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, tem ainda, está lá, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e o maná que Deus sustentou o povo de Israel por 40 anos. Então a arca, ninguém podia tocar na arca. Quem tocasse na arca era ferido, até de morte. Então Deus fez isso, e a arca ela está escondida, né, irmão? A arca ela vai aparecer no milênio, eu acredito, porque Deus vai mostrar que sustentou Israel. Jesus vai mostrar que é Deus, ele vai mostrar para Israel que sustentou o povo 40 anos no deserto. E Jesus, ele é o pão da vida que desceu do céu. Então é esse significado, irmãos. Nós não vamos ler todos os textos, tudo. Então o propiciatório falava da propiciação que é Cristo. Irmãos, a Bíblia, ela é a verdade, não existe um erro na Bíblia, uma mentira na Bíblia. Porque a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito de Deus. E Deus, ele não mente. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Deus não mente. E então, irmãos, a Arca da Aliança está guardada, mas ela é uma figura de Cristo. E no túmulo de Cristo tinha 2 querubins, um nos pés dele e outro na cabeceira de Cristo, que era para guardar o corpo do nosso Redentor. Irmão, as coisas de Deus é tão linda. Deus criou o sacerdócio levítico para ministrar as coisas sagradas
que levava até, que chegou até Cristo, que foi até Cristo. Os sacrifícios que eram feitos, tudo quando se matava um animal, não era, o sangue do animal não perdoava o pecado, mas ele cobria. E o sangue do animal representava um dia que Cristo ia derramar o seu sangue. Como de fato Cristo derramou o seu sangue por mim e por você na cruz do Calvário. Então, lá no livro de Isaías, ele diz assim que, perdão, pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, eu creio tanto na Bíblia, eu creio tanto na pessoa de Jesus, que eu choro por dentro. Então, nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, que vai ser antes da grande tribulação, ou antes do dia do Senhor. Então, estamos nos fins dos tempos. Se prepare, arrependa, deixe os ídolos, a idolatria, deixe a mentira. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Tenha comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai. Agora nós não precisamos mais de sacerdote para a gente não pode buscar a Deus diretamente, falar com Deus diretamente. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote, porque Jesus, ele é o mediador da nova aliança. Então nós dependemos de Cristo a todo momento. E leia a palavra de Deus, pegue a Bíblia, leia a palavra de Deus, todo dia lê uma porção no Novo Testamento. Depois você vai ler no Velho Testamento, mas lê muito no Novo Testamento, porque aqui fala da graça de Jesus, fala dos trabalhos da igreja. E fique bem firme, porque os dias se aproximam. Jesus que abençoe.